O TAPA, ele é o Trabalho de Acadêmico para Acadêmico. Ele é um projeto de extensão que surgiu no curso de Medicina em 2014. Ele surgiu como uma monitoria integrada que tinha como intuito ajudar os alunos na parte que a monitoria não supria, que é um pouco da parte prática. Hoje a gente já trabalha exclusivamente com a parte prática, a gente não faz mais parte teórica de ensino. O criador do projeto TAPA, em 2014, foi o atual professor Tássio Guianin, e ele sentiu a necessidade como aluno do que a monitoria não supria. E aí ele foi acompanhando esse processo, e hoje ele que coordena o nosso projeto e atualizando, né? Porque desde 2014 o ensino tem mudado e as nossas estratégias também estão mudando. O TAPA hoje ele serve para complementar as matérias, né, as aulas que os professores dão, mas para trazer uma forma mais lúdica, assim, um contato mais próximo de aluno para aluno, né, com nós que somos estudantes mais veteranos, com a galera mais nova. E a gente faz de várias formas, né, tanto como parece é uma monitoria integrada, né, não só revisando temas que eles estão com necessidade direta, mas também aproximando o raciocínio clínico, trazendo questões de outros sistemas. Por exemplo, a galera que está no P3 teve uma prova de habilidades, então trouxeram coisas de outros sistemas que eles já tiveram, para relembrar, até porque nas nossas OSCEs agora tudo está sendo cumulativo, né? E a gente faz também a questão da simulação das OSCEs, repassa com eles checklists, manobras, tudo que a gente já teve e que é importante para a prática clínica, para que estimule o raciocínio clínico do pessoal, mas também para ajudar, tanto em prova teórica. Teve uma atividade no P5, que o que ele não está aqui agora, mas ele aplicou também, falou bastante sobre dermato, trouxe pontos muito específicos, destrinchou cada lesão, que às vezes a gente não consegue ver quando o professor fala, passando com o slide, mas se a gente explicar de uma forma mais próxima, a galera entende, porque é um contato mais direto, assim, uma comunicação mais próxima, assim. A gente tem várias atuações, então a gente busca algumas metodologias, mas todas elas são voltadas para o aluno como primeira pessoa do aprendizado. Então o foco é sempre o aluno que está aprendendo. Basicamente, nas atividades fora a OSCE, a gente atua com a metodologia do mini-sex, que é deixar o aluno livre para praticar o que ele faria numa questão, numa vivência normal, né, real. Então ele está livre para ele fazer todas as manobras semiológicas que ele acha, todas as perguntas, então ele não fica direcionado. Dentro do modelo da OSCE, a gente tem que trabalhar por checklist, que é o que é cobrado dentro da prova. Então ele precisa responder alguns critérios, então ele não tem tanta liberdade assim. Então, a gente é da mesma turma, né? E a gente acabou conhecendo o TAPA juntos. A gente estava lá no P1, a gente estava meio perdido ainda com a dinâmica de provas práticas, a OSCE e tudo mais, primeiro período da faculdade. E aí surgiu como uma oportunidade de treinamento e ver as nossas habilidades, ver a nossa capacidade de realizar uma OSCE, a proposta da atividade do TAPA. Eu participei, acho que a Júlia também participou. Sim. E nessa dinâmica a gente achou muito interessante, o aprendizado foi muito efetivo para quando a gente fez a OSCE propriamente dita, então melhorou muito a nossa performance e foi como eu conheci o projeto. Achei bem legal. Eu acho que o que despertou interesse na gente em querer participar do projeto foi a possibilidade de poder, assim como nós fomos ajudados, né, a atividade trouxe uma confiança maior na hora da gente realizar a prova, a OSCE, a oportunidade de poder também ajudar essas pessoas, né, que às vezes nunca tiveram contato, terão esse primeiro contato com a prova prática. E, ao mesmo tempo que a gente auxilia essa assimilação do conteúdo, da forma como do atendimento clínico, né, ali no ambiente de consulta ou de emergência, a gente também, ao mesmo tempo que a gente ajuda a assimilação, a gente também consolida melhor o nosso conhecimento durante as atividades do TAPA. Então, esse eu acho que é o que tem de mais rico no projeto. Bom, o TAPA ele me ajudou muito na parte prática, porque eu sempre tive muito nervoso de prova prática, eu nunca gostei muito. Só que me deu muito mais confiança para fazer a anamnese, que muitas vezes durante a prova a gente fica nervoso, então dá um branco. Aí me ajudou muito com a anamnese, me ajudou muito com o exame físico, que a gente tem um padrão para seguir, então me ajudou bastante na prova prática, para lembrar das coisas e para ter uma sequência do que eu preciso fazer. Outra coisa também foi revisão de conteúdo antigo. Então eu estou aplicando para o P2, mas eu estou no P5, então eu consegui lembrar de conteúdos antigos do P2
que eu já não lembrava mais. Eu participo do TAPA desde o primeiro período, mas no início eu era como só estudante, né, na hora de receber todo esse apoio dos outros estudantes, dos outros alunos, e desde sempre me ajudou. Eu ainda continuo participando das atividades e também ajuda nessa parte prática, principalmente. Nessas provas práticas que a gente precisa realizar todo semestre, eles geram a gente mais confiança e eu me sinto mais segura para realizar essas atividades. E como aplicadora, eu percebo que eu consigo tranquilizar e deixar um ambiente mais tranquilo também para os outros alunos poderem dizer o que eles sabem sobre a matéria e também conduzir ou até especificar o que eles sentem mais dificuldade na hora de um atendimento clínico. O TAPA, ele ajuda a gente a formar um raciocínio clínico, né? Desde o início da consulta até o final, a parte de tratamento, de conduta. Então, eu acho que é uma simulação, né? Uma simulação do que a gente vai ter lá na frente. Eu acredito que a questão dos aplicadores serem já alunos que já passaram pelas mesmas dificuldades, tiveram as mesmas inseguranças, eu, como aluna, quando passava por isso, tinha mais liberdade de tirar dúvidas, porque às vezes na sala de aula dentro com o professor, essa questão de talvez superioridade de forma indireta, isso limita um pouco a gente conseguir ter mais liberdade para tirar as dúvidas, fazer perguntas e às vezes perguntas bobas mesmo. E eu acho que essa questão de estou falando com um aluno que já passou pelas mesmas inseguranças que eu, me traz maior proximidade. O valor de aprender com colegas que já passaram por esses desafios é você ver que mesmo que você tenha essa dificuldade agora, você consegue sanar, igual a Manu falou, que tem uma proximidade maior e você consegue ter ali um contato, tipo assim, a pessoa já teve aquela dúvida, às vezes você não pensou em uma coisa que poderia acontecer e a pessoa traz aquilo porque em algum momento, por exemplo, nós que já somos do 5º período, podemos ajudar uma pessoa do 2º, do 3º, que quando a gente estava ali, a gente teve uma dúvida que caiu na prova, caiu na vida real, e a pessoa sai com um conhecimento a mais. Bom, a elaboração das atividades via o grupo que está aplicando para cada período. Então, a gente pega os conteúdos que eles estão ali com mais dificuldade, selecione e a gente elabora a atividade adequando de acordo com a nossa prova prática ou com as práticas clínicas mesmo. Então, a gente tenta sanar tanto na parte semiológica, fazendo ali o exame físico, na anamnese, e também na parte ali teórica, deles explicarem os conteúdos, e a gente tenta montar casos de pacientes que vão evoluindo de acordo com o que está sendo pedido ali para eles. Geralmente, a gente tem um contato mais próximo com os coordenadores do curso, então, e de cada matéria, né? Então, a gente aproveita para ver quais foram as matérias com maior erro, que realmente precisa desse reforço, né? A gente também aproveita o contato com os representantes de cada turma para perguntar para a própria turma o que eles acharam que ficou alguma lacuna, alguma dificuldade. E aí, baseado nisso, a gente agrega esse conteúdo também, sempre pegando de fontes mais recentes, né? Utilizando de artigos, livros, até às vezes, se possível, alguns relatos de caso, questões de residência e tudo mais para agregar. Eu acho que o principal impacto que gera no aluno, que vai virar um médico lá no futuro, é justamente esse aluno se preparar, até psicologicamente, para enfrentar ali uma situação de estresse. Então, as nossas simulações acabam que ele tenta se soltar, tenta ficar o mais calmo possível para levar o raciocínio clínico de forma mais completa, sem deixar nenhuma pergunta faltando. Então, a gente acaba que prepara mesmo o psicológico e a desenvoltura e até o jeito que a gente vai perguntar para o paciente, que não pode ser com todas as palavras mais técnicas, né? Então, eu acho que ajuda ao aluno se preparar mesmo de como portar na frente do paciente, de como lidar com uma situação de estresse, de complexidade, que dentro de sala de aula a gente não vai desenvolver essa capacidade. Eu acredito que o TAPA ele ajuda nessa questão da cultura justamente por promover a integração entre as pessoas que estão aplicando, os períodos, os conhecimentos que a gente também tem que aplicar. E com essa integração toda, a gente consegue permitir que os estudantes desenvolvam habilidades, as chamadas soft skills, que serão fundamentais para o nosso trabalho no futuro, na nossa residência e na nossa vida profissional também.
Então, o tapa para mim, se eu pudesse descrever, seria, com uma palavra, seria superação. Porque quando a gente está ali nesse lugar de aplicador, a gente lembra que em um momento anterior era a gente ali, naquele lugar de insegurança, e a gente olha para esses calouros, para esses alunos, e a gente vê que a gente já passou por isso. E estar aqui, sabendo que em outro momento era a gente ali, é muito gratificante saber que a gente passou por isso e hoje pode conseguir devolver da forma que a gente pode, em forma de conhecimento, na forma de apoio emocional, passar segurança para esses alunos. Então, para mim, seria superação mesmo. O tapa, para mim, se eu pudesse descrever em uma palavra, seria solidariedade. Porque eu estou ajudando ali pessoas que estão períodos abaixo de mim. Eu sei como é que é o nervosismo de estar ali e o medo de não conseguir adquirir todo o conhecimento necessário, de nunca ser bom o suficiente, nunca estudar o suficiente. Então, eu vejo ele como uma ferramenta de passar o conhecimento que eu tenho e, além disso, também adquirir novos conhecimentos, porque nós aprendemos muito com os alunos. Eu acho que é muita responsabilidade, a gente tem que ter muita dedicação também, é muita entrega. A gente se prepara bastante, conversa bastante, a gente tem uma comunicação muito legal entre a gente, também com a galera, para que todas as atividades corram bem, para que a gente consiga ter as entregas no prazo, tem uma comunicação legal com os professores, com os coordenadores, com os nossos professores, nossos responsáveis docentes também. E é importante, eu acho que agrega muito estar num lugar de liderança para futuramente na nossa prática clínica, na nossa prática como profissional, mas também acho que unir a galera, sentar para entender o que eles precisam, também entender a demanda dos supervisores, porque às vezes eles não conseguem fazer alguma coisa porque a turma não está, às vezes, num bom momento, ou às vezes a turma não está conseguindo compreender, ou às vezes a turma não tem tempo, data. São várias coisas logísticas que a gente acaba tendo que decidir em conjunto e, querendo ou não, agrega bastante na nossa organização também do projeto. O TAPA ele é um projeto de pensar no próximo. Ele é um projeto de ajuda às pessoas que estão passando por coisas que a gente já passou. Eu brinco geralmente que o Tapa vai mudar o mundo, né? Eu falo isso pra eles, falo isso em casa, falo pra todo mundo que o Tapa vai mudar o mundo, porque a gente consegue ajudar bastante gente. Essa intenção do trabalho de acadêmico para acadêmico, que é conectar, a gente se conectar com eles e eles também se conectarem com os próximos, que geralmente sempre é assim, a gente se conecta com as pessoas e eles acabam contribuindo pro projeto e isso vai acabar mudando a jornada acadêmica de todo mundo. Então eu brinco que o Tapa vai mudar o mundo.